Graça e paz, tudo bom, irmão? Como vocês estão aí? Aqui está tudo bem, graças a Deus. Estou aqui hoje para poder ministrar mais uma palavra da parte do Senhor sobre sua vida, sobre nossas vidas, amém? E hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre oração, mas antes de iniciar o assunto, primeiramente eu quero te convidar, caso você ainda não conheça a respeito da nossa igreja, Verbo da Vida em Londrina. O meu nome é Paulo César, sou pastor da igreja, tá bom? E é um prazer te ter aqui conosco, certo? Caso você ainda não esteja inscrito ainda no nosso canal, clique no sininho, se inscreva, para poder estar sempre recebendo as notificações dos nossos cultos que temos feito aqui online, certo? Então vamos lá para a palavra. Hoje vamos falar a respeito de oração. Tema bom, não é? Tempo maravilhoso e com certeza para esse tempo vai ser muito bom mesmo. Oração, de fato, é realmente assim o melhor acesso, a melhor ferramenta, né? Se eu puder dizer assim, a melhor ferramenta para que a gente possa estreitar o nosso relacionamento com o Senhor, para que a gente possa desenvolver cada vez mais esse nosso relacionamento com Ele, amém? Porque oração, de fato, é uma conversa franca que a gente passa a ter com o nosso Senhor, com o nosso Deus, onde a gente apresenta a Ele nossas causas, onde a gente pode também estar louvando e adorando Ele, né? Entoando cânticos, amém? Entoando adoração sobre a vida dele, né? Se consagrando, amém, irmãos? São vários os tipos de oração que a gente poderia estar falando, né? Mas hoje eu quero falar a respeito um pouco sobre a oração de petição, certo? E eu gostaria de estar iniciando com vocês na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, na epístola, né? 1 Pedro 5, o versículo 7 diz assim: lançando sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Se eu pego algumas referências desse versículo, né? Vemos em Salmos, capítulo 55, versículo 22, o salmista diz assim: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará, jamais permitirá que o justo seja abalado. Amém? Vamos continuar. Jesus também falou um pouco em Mateus, no capítulo 6, versículo 25, eu acredito que você conhece essa palavra. Diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou de beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Tem uma outra passagem também que fala assim, que é bem específico, né? A respeito sobre lançarmos sobre o Senhor as nossas ansiedades, sobre confiar no Senhor, que é uma declaração de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 6, diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. Eu gosto também muito desse versículo porque ele continua, né, dizendo no versículo 7, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? É isso, irmãos. Quando nos lançamos ao Senhor, quando colocamos diante dele tudo aquilo que é como se fosse um tormento, tudo aquilo que é uma tristeza, tudo aquilo que provoca ansiedade, né? Que provoca angústia, sabe, irmãos? Que provoca algo ruim dentro do seu coração, irmãos. Quando lançamos diante dele, é certo que seremos recompensados por ele, né? E Paulo, ele traz essa afirmação que eu gosto muito, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração. A paz de Deus, irmão, sabe? É uma paz que não é aquela que o mundo dá. Não é uma paz superficial, não é uma paz temporária, não, mas é uma paz, irmãos, que ela realmente se prevalece na sua vida, né? E ela sempre vai estar ali para poder guardar o seu coração. Amém? E eu escolhi esse versículo 7 de 1 Pedro, porque Pedro, ele fala sobre 3 palavras ali que me chamam muita atenção. E a gente vai estar falando um pouquinho sobre elas agora. A primeira é lançar. A segunda, ansiedade. E a outra, cuidado de vós. Vou ler o versículo só mais uma vez. Vamos lá. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele. O que seria esse lançar?
Primeiro eu quero te dizer algo, essa ansiedade que você carrega, essa ansiedade que eu carrego em alguns momentos, né? Que toda pessoa, ela está suscetível a carregar, né? Seja uma preocupação, seja uma tristeza, enfim, seja uma angústia, qualquer coisa que seja, irmãos, isso não faz parte de nós. Não temos um corpo físico que é capaz de sustentar isso. Né? Não temos uma saúde mental, e eu digo assim, numa totalidade, para que a gente consiga somente nós carregarmos isto. Né? Realmente, irmãos, não fomos criados para poder carregar esse tipo de coisa. Angústia, tristeza, estresse, pressão. Não fomos criados para poder querer carregar e também querer sempre suportar essas coisas nas nossas vidas. Né? E o que a palavra diz para nós, por meio dessas 3 passagens que eu li para você, em Mateus, em Filipenses e em Pedro, é que o Espírito do Senhor, Deus, o nosso Pai, Jesus, o nosso Senhor, ele diz assim: lance sobre mim toda a vossa ansiedade. Lance sobre mim. Amém? Não fique ansioso, não fique preocupado, não fique triste. Não viva em pressão, não viva sob estresse, não. Lance sobre mim toda essa ansiedade. E esse lançar, irmãos, é literalmente pegar aquilo e arremeter com uma certa força da qual você diz assim, não quero isso mais e pronto, acabou. Amém? Sabe, irmãos, esse lançar, ele realmente ela traz essa conotação, né? De realmente jogar sobre o Senhor tudo isso. Todo esse peso que carregamos. Amém? Por quê? Como eu disse para você, não fomos criados para isso. Sabia disso? É interessante porque a ciência hoje ela comprova, né, que estresse, que pressão é um dos pontos, vamos dizer assim, iniciais para que se venha muitas enfermidades sobre o nosso corpo, para que a nossa imunidade ela abaixe. Amém? Então precisamos andar sobrecarregados? Precisamos andar com ansiedade no nosso coração? Não precisamos. Devemos? Não devemos. Por quê? Porque é saúde para a nossa vida, irmãos. Viver em paz, viver tranquilo, viver com o coração, viver com uma mente, viver com as emoções equilibradas. Amém? Isso é bom, isso é agradável para nós. Fomos criados por Deus para que vivamos em paz. Fomos criados por Deus para que desfrutamos de uma vida alegre, de uma vida feliz. Amém? De uma vida repleta daquilo que é a essência de Deus. Amém, irmãos? Então o que devemos fazer? Lançar sobre Jesus as nossas ansiedades. Eu te digo isso, lance as suas preocupações sobre Ele. Amém? Lance, irmãos, qualquer coisa que traga tristeza, que traga sofrimento para você, sabe, que você não está conseguindo lidar, é um problema, lance sobre ele, irmãos, lance sobre ele. Por quê? Porque a sua vida tem muito mais valor do que isso que você está enfrentando. Amém? Jesus, ele veio para nos dar vida e uma vida em abundância. Amém? Precisamos confiar em Deus, como o salmista diz. Amém? Precisamos, irmãos, precisamos lançar sobre ele essas nossas ansiedades. Cuidado de vós, e Ele tem cuidado de nós. Né? Qual o significado que você entende? Qual o significado que você traz para sua mente, para dentro do seu coração, a respeito de cuidado? O que é cuidar para você? Né? Olha, eu entendo cuidar como ter uma total atenção. Amém? Como estar sempre vigilante, como estar sempre atento, né? Tendo aquilo assim como uma certa prioridade para aquele momento e fazendo tudo o que é possível para poder provocar um bem-estar na vida daquele de quem eu estou cuidando. Jesus tem cuidado de nós, Jesus tem cuidado de você, Jesus tem cuidado de mim. Amém? O que precisamos fazer? Lançar sobre Ele as nossas ansiedades. É certo, irmãos, que Ele vai cuidar de nós. É certo que essa paz, que excede todo entendimento, como Paulo disse, ela guardará o nosso coração. É certo que permaneceremos vivendo e desfrutando de uma saúde divina, de uma saúde maravilhosa. Amém? De alegria, de paz nas nossas vidas. Amém, irmãos? Então é isso. Em toda oração devemos lançar diante do Senhor, né? Por meio de petições. Amém?
não somos, vamos dizer assim, inteligentes, sábios na totalidade para poder querer lidar com todas as circunstâncias. Muitas das circunstâncias que enfrentamos, irmãos, precisamos do Senhor. Amém? Precisamos dele, precisamos do seu apoio, precisamos dessa força, né, que vem a partir do Espírito Santo, né? Precisamos dessa sabedoria que o Espírito Santo ministra em nossos corações. Amém? Precisamos nos apossar e viver aquilo que Jesus destinou para que vivemos. Na verdade, Jesus veio para nos trazer vida e uma vida em abundância. Jesus ele foi para a cruz para poder pagar os pecados que eu carregava, os pecados que você carregava, os pecados que todo esse mundo tem carregado. Amém? Jesus foi para a cruz e moído, transpassado, irmãos, pelas nossas iniquidades. A saúde que nos traz a vida que temos, irmãos, vem de Jesus. Amém? Vem porque ele foi para o Calvário, vem porque ele se colocou, ele foi o substituto por esse preço que deveríamos ter pago. Mas Jesus veio para nos trazer uma vida e uma vida em abundância, irmãos. Nunca se esqueça disso. Amém? Lance sobre ele todas as suas ansiedades. Porque ele tem cuidado de vós. Amém? Tem uma citação do Rick Renner, de um livro dele que eu tenho lido esses dias, e eu quero compartilhar ele no final da ministração, te convidar a fazer a leitura dele. Rick Renner, ele é um autor americano, né? E hoje ele tem um ministério na Rússia, um ministério de grande impacto, de grande alcance, né? Não somente naquela nação, mas em várias nações também. E ele é um grande estudioso da Bíblia, ele é um grande estudioso do grego, né? É interessante porque ele traz uma revelação, um entendimento sobre esse pequeno versículo, né? Eu gostaria de ler ele com você. Diz assim, olha: pegue esse fardo pesado, essa dificuldade ou este desafio que você está carregando, aquele que surgiu devido às circunstâncias que geraram dificuldades e lutas em sua vida. Aí ele continua dizendo: e lance as preocupações, as ansiedades sobre as costas do Senhor. Deixe que ele as leve para você. O Senhor está extremamente interessado em cada faceta da sua vida. Ele está genuinamente preocupado com o seu bem-estar. Bom, não é maravilhoso? Irmãos, eu não sei você, mas eu me alegro muito em saber que tem um Deus, que existe alguém em quem eu realmente posso confiar. Existe alguém que é capaz, que tem total força, irmãos. Irmãos, ele tem tudo, né? Não consigo encontrar uma palavra, mas ele realmente tem tudo para poder nos beneficiar, sabe? Ele é capaz de tudo, irmãos. O Espírito Santo, irmãos, que habita dentro de nós, né, nos faz também ter esse entendimento. Ele também tem um poder, né? Ele exerceu um poder sobre a vida de Jesus quando Jesus foi morto, né? A morte não pôde prevalecer em Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo ressuscitou. Sabe, esse mesmo Espírito, ele habita também dentro de mim, irmãos. E precisamos ter essa consciência, né? Precisamos ter esse entendimento para que a gente possa desfrutar daquilo que é o melhor de Deus para as nossas vidas. Amém? Não é a vontade de Deus que a gente anda triste, que eu fique em tribulações, né? Que eu fique sob pressão, que eu viva um estresse. Não, irmãos, essa não é a vontade de Deus. Essa não é a vontade de Deus, irmãos. Por meio desses 4 versículos que lemos lá no início, irmãos, fica muito claro, fica muito evidente que não é o desejo da parte do nosso Senhor que andemos ansiosos, que andemos tristes. Amém? Então o que devemos fazer? Lançar sobre Ele todas essas nossas ansiedades. Amém? Ele se preocupa profundamente, Ele se importa e não quer que façamos algo que não seja da nossa capacidade. Você tem capacidade para poder querer viver dessa maneira, cheio de tribulação, cheio de problema, cheio de tristeza, cheio de amargura, né? Sob pressão intensa, um nível de estresse altíssimo? Não. Eu acredito que não, irmãos. Eu também não quero isso para a minha vida. Sabe, eu também não tenho essa capacidade. Então o que devemos fazer? Lançar sobre o Senhor. Amém? Lançar sobre o Senhor. E a melhor maneira, irmãos, que podemos fazer isso é por meio da oração.
é por meio da oração, é se achegando a Deus, amém? É colocando diante dele tudo aquilo que tem nos afligido, tudo aquilo que tem nos atormentado, amém, irmãos? Em Hebreus, capítulo 4, versículo 16, diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, né? Olha só o que o autor de Hebreus falou, né? Olha só que revelação que ele nos trouxe. Ele falou que devemos nos achegar confiadamente junto ao trono da graça. Devemos nos achegar confiadamente ao nosso Senhor, aos pés do nosso Senhor. Amém? A fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E eu gosto sempre de falar isso, que é uma ocasião mais oportuna do que uma ocasião onde você está aflito, uma ocasião onde você está cheio de problemas, uma ocasião onde você realmente está andando ansioso, irmãos. Não tem ocasião melhor, né, para que a gente possa encontrar graça e socorro da parte do nosso Deus. Mas é como o autor disse, precisamos chegar confiadamente. Amém? Precisamos ter confiança, irmãos. Precisamos ter confiança. Isso é o que a gente deve gerar, devemos trabalhar dentro do nosso coração. Confiar no Senhor. Amém? E, sabe, uma das coisas assim que eu sempre vejo, né, em orações que eu faço, às vezes em orações que pessoas fazem e compartilham comigo, é a respeito daquela oração, talvez ela não ter gerado uma, vamos dizer assim, uma resposta da qual estava sendo esperada. Né? Existem orações que eu já fui muito frustrado, né? Que eu orei e não consegui receber da parte do Senhor. Né? E estudando um pouco o versículo de 1 João, no capítulo 5, versículo do 14 ao 15, ele fala algumas coisas, irmãos, eu também tenho meditado nisso. Né? O livro o livro do Rick Renner também fala um pouco sobre isso, fala até assim, com mais propriedade do que eu estou ministrando para você, e eu te convido mesmo a ler ele, certo? Fica até o final que eu vou compartilhar o nome do livro contigo. É assim, 1 João, capítulo 5, versículo 14 ao 15, diz: e esta é a confiança que temos para com Ele, de que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e sabemos que Ele nos ouve. Quanto ao que pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Esta é a confiança que temos para com Ele. É interessante isso que João fala, né? É assim, algo realmente que estava muito bem firme, estava muito bem solidificado dentro do coração dele, né? Realmente era um alicerce para ele, a confiança no Senhor. Esta é a confiança que temos para com Ele, de que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Né? É interessante porque João, ele não fala no singular, ele não está falando somente ele, né, se colocando na terceira pessoa, não. Ele está falando ali num contexto geral, ele está nos colocando também. Né? E eu te faço essa pergunta, para que você possa meditar um pouco. Eu sempre me faço essa pergunta também. Poxa, será que eu me enquadro no grupo dessas pessoas aqui com quem João está falando, né? Esta é a confiança que temos. Será que eu faço parte do temos também? Sabe, irmãos, precisamos meditar sempre nisso. Precisamos trazer aquilo que nos gera esperança. Precisamos sempre buscar o alimento na palavra, sabe? Precisamos sempre ter um entendimento de quem é Deus. Precisamos ter um entendimento de qual é a vontade de Deus, né? O que Jesus veio fazer, o que Jesus revelou, né, na sua vida terrena aqui, no seu ministério. Amém, irmãos? Olha, Jesus, ele veio para poder revelar o Pai. Ele veio para poder trazer a consciência e também imprimir no coração das pessoas o que é o amor que vem do tipo de Deus. Quem Deus é, qual é a vontade de Deus para a vida das pessoas. Eu acredito que você já deva ter lido os evangelhos, ou então pelo menos parte deles, enfim. Mas uma coisa eu tenho certeza, você sempre viu aquilo que Jesus tem feito, né? O que Jesus fez no seu ministério terreno. Ele curou, Ele salvou, Ele libertou, Ele supriu as necessidades, não é verdade? Ele trouxe e Ele promoveu também recursos, né, financeiros,
para as pessoas. É interessante, eu gosto de meditar às vezes naquela passagem quando Jesus ele fala para que João, que estava lá, passou por um longo período, né, de pescaria, não pescou nada, mas Jesus liberou uma palavra sobre, perdão, João não, Pedro, né? Jesus liberou uma palavra sobre Pedro e Pedro lançou as redes, né? E ele lançou as redes confiando naquela palavra que Jesus declarou. E a colheita dele foi grandiosa, irmãos. A colheita dele foi grandiosa. Olha só que maravilha. Isso porque Pedro tentou a noite toda e não conseguiu. Né? Em um momento que não era propício, né? Jesus disse e lançou uma palavra. Pedro agarrou aquela palavra e ele fez conforme o Senhor o instruiu. E foi grande bonança, irmãos. Ele conseguiu muita coisa, né? Tanto ao ponto dele ter que chamar um outro barco para poder também coletar os recursos que foram promovidos ali, né? Diante daquilo que veio da parte de Deus, que veio da parte de Jesus para Pedro. Amém? Essa é a vontade de Jesus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus não quer que vivamos uma vida de enfermidades. Deus não quer que vivamos uma vida de tormentos. Deus não quer que vivamos uma vida de necessidades. Na verdade, Jesus multiplicou pães. Jesus multiplicou mantimentos. Não é para um grupo enorme, para um grupo muito grande, irmãos. E aí, qual que é a vontade de Deus? Qual é a vontade da palavra para a sua vida e para a minha vida? Olha, eu posso te garantir, irmão, se você ler os evangelhos com muita atenção, você vai ver que a vontade de Deus é saúde. A vontade de Deus é recursos financeiros sendo supridos. A vontade de Deus é suas necessidades sendo supridas. A vontade de Deus é você prosperando no seu negócio, prosperando de uma maneira grandiosa. Amém? Sabe por quê? Sabe para que isso, irmãos? É para que você também possa levar para as outras pessoas. É para que você também seja um abençoador. Amém? Essa é a promessa que todo cristão carrega, irmãos, que ela vem da parte de Abraão, né? Se tu uma bênção, eu te abençoarei. Eu abençoarei os que te abençoarem. Eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Essa é uma promessa que você carrega, irmãos. Então seja uma bênção, amém? Saiba que tudo aquilo que tem chegado na sua vida é para quê? Para que você desfrute e para que você também possa alcançar e abençoar outras pessoas, amém? É importante isso, irmãos. É importante a gente ter e guardar qual é a vontade de Deus para as nossas vidas. Por quê? Porque assim não seremos frustrados em nossas orações. Assim faremos pedidos a Deus da maneira correta. Amém? E confiando, não é verdade? Como o apóstolo João diz lá na sua primeira carta. E esta é a confiança que temos para com Ele. Essa é a confiança, isso é um fato. Ponto final para a vida de João. Ponto final também para a sua vida, irmãos. Isso é um fato. Amém? Podemos confiar nesse Deus que servimos. Podemos, irmãos. Podemos confiar nele. Né? Se pedimos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Sabemos que é a vontade da parte do Senhor que você viva em saúde, que você viva livre de tormentos. Amém? Que você seja liberto. Amém, irmãos? Que você seja suprido nas suas necessidades, que você prospere na sua vida financeira, no seu negócio, em tudo aquilo que você desempenhar. Amém? Oh, Deus é bom demais, não é verdade? Então, o que devemos fazer? Pedir com confiança. Pedir com confiança. Devemos nos levantar diante de Deus com convicção e ousadia, irmãos, demonstrando por meio de nossas palavras que temos e fomos revestidos de autoridade por Ele próprio. Você foi revestido de autoridade pelo seu Senhor. Amém? Eu fui revestido de autoridade pelo meu Senhor. O que devemos fazer? Exercer. Exercer com ousadia, exercer com confiança. Amém, irmãos? Com convicção no nosso coração. Amém? Sabe, irmãos, uma das coisas que às vezes eu penso, né, nesse momento aqui, quando nos achegamos a Deus e nos levantamos em petição a Ele, é que às vezes algumas pessoas, elas sempre querem, né, pender para um lado ou pender para o outro. Se achegar a Deus com prepotência ou se achegar a Deus com uma baixa autoestima. Interessante isso, na verdade, porque olha só, quando você exerce convicção, quando você chega com ousadia
Parece que talvez dá aquela impressão de que você está sendo soberbo, né? Que você está sendo arrogante, que você está sendo prepotente. Mas não. Sabe por quê? Porque o amor de Deus está depositado dentro do seu coração. Sabe, quando você tem entendimento de quem Deus é, quando você conhece e entende a sua palavra, quando você passa a compreender por que Jesus curou, por que Jesus libertou, por que Jesus supriu necessidades e por que Jesus fez prosperar a vida das pessoas, irmãos, você passa a ter uma clareza, vamos dizer assim, uma dimensão maior do porquê que aquilo foi feito. Né? Então você passa a compreender cada vez mais a palavra. Isso realmente vai gerar em você, né, essa confiança, né, essa, vamos dizer assim, essa ousadia, essa convicção. Isso gera dentro de você, não tem como, não é verdade? Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de você. Amém? Por quê? Porque o seu Senhor foi para a cruz para que você tivesse uma vida e uma vida em abundância. Amém? Porque Deus te ama, Deus te criou, amém? Deus me criou, Deus já escreveu todo o seu destino e Ele tem trabalhado, irmão, arduamente para que isso se cumpra na sua vida. Mas o que você e eu precisamos fazer? Ter um relacionamento com Ele, um relacionamento em oração. Precisamos sempre compartilhar com Ele, sim, aquilo que é necessidade para as nossas vidas, aquilo que talvez está realmente gerando ansiedade, né, que está tirando a nossa paz, que é um problema. Amém? Então precisamos nos achegar a Ele, mas não com esse sentimento, né, não com esse entendimento de arrogância, e muito menos com esse entendimento de que eu sou um coitado e, poxa, atende a minha necessidade. Não, irmãos. Saiba de uma coisa, o Senhor, Ele sempre vai olhar para a sua fé. A sua fé te salvou, a sua fé te curou. Amém? A sua fé, irmãos. Sabe? E fé vem por meio desse relacionamento com Deus, sabendo quem Ele é, conhecendo de fato qual é a vontade dEle para a sua vida. Amém? Sabe, irmãos, devemos sempre nos achegar ao Senhor de uma maneira respeitosa, né? Uma maneira honrosa, amém? Reconhecendo que Ele é Deus em nossas vidas, reconhecendo que Ele é Deus na sua vida, amém? Se achegue diante dEle com esse entendimento, sabe, de quem Ele é, do que Ele é capaz de fazer para a sua vida. Alinhe a vontade dEle na sua vida, amém? Nas suas petições, alinhe. E também faça isso de uma maneira correta, amém? Não traga esse tipo de entendimento nas suas palavras de que você está sendo áspero, né? Ou que você está sendo arrogante, prepotente. Não. Saiba de uma coisa, irmão, se você precisa de sabedoria, você busca Deus que Ele vai te dar. Irmãos, Deus te dá tudo. Deus me dá tudo, irmãos. Tudo já foi disponibilizado para nós, irmãos. A sabedoria dEle, a sabedoria que vem do alto. Para que a gente possa se aprofundar cada vez mais no nosso relacionamento com Ele. Amém? É interessante, não é? Às vezes uma criança, quando ela quer muito um presente, quer muito algo, né? Ela sempre quer escolher assim aquele caminho da birra, né, para poder querer receber algo da parte de Deus, ou então ela quer se fazer de coitadinha, né, para poder realmente receber do seu pai, não é verdade? Mas e nós, né, como cristãos, às vezes estamos agindo como uma criança, mas essa não é a vontade de Deus, que sempre sejamos crianças. Não, irmãos, assim como existem essas etapas na vida de uma pessoa, né, a sua infância, a sua juventude, não é? A sua vida adulta, não é verdade? E ela vai alcançando maturidade a partir dessas etapas com que ela vai passando, né? Sabe, irmãos, a sua vida espiritual também, ela tem também essa caminhada, né? Você inicia na fé como um bebê, amém? Eu me iniciei na fé como um bebê, como uma criança. Não tinha muito entendimento sobre algumas coisas, orava a Deus de determinadas maneiras, né? Queria muito expressar para Ele a minha necessidade, queria muito ser alguém que tem que ser assim, eu quero assim, ponto final. Mas sabe, irmãos, a partir do momento que a gente vai se aprofundando nesse relacionamento com o Senhor, vai chegando maturidade dentro de nós, não é? E o nosso comportamento muda, não é verdade? O seu comportamento mudou em vários aspectos.
o meu comportamento tem mudado em vários aspectos. Lógico que existem coisas ainda que a gente precisa crescer e avançar. Mas essa é a nossa caminhada. Amém? E o Senhor, Ele sempre nos traz sabedoria. Precisamos sempre buscar Ele, irmãos. Amém? Precisamos viver essa vida em fé. Tem algo que o autor de Hebreus fala também no final do capítulo 10 ou capítulo 11, né? Eu acho muito interessante. Capítulo 10, olha para o final ali do capítulo 10 do livro de Hebreus. É interessante, no versículo 18, o autor diz assim: todavia o meu justo viverá pela fé. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Na verdade, essa é uma declaração da parte de Deus, né? Então, no 39, o autor diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém? No capítulo 11, né, eu acredito que você conheça bastante. O primeiro versículo ele fala: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. No versículo 6, eu gosto muito dele, e eu confesso para você, ele foi meio que um choque para mim nos determinados momentos, mas ele fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Eu acredito que você acredita que Deus existe. Eu acredito que Deus existe, mas olha só o que ele continua nesse versículo, o que ele continua falando neste versículo, né? E que se torna galardoador dos que o buscam. Então, irmãos, é pouco somente acreditar que Deus existe. Precisamos também acreditar que Ele se torna aquele que nos recompensa. Amém? Por quê? Porque buscamos Ele em fé. Amém, irmão? E fé é a certeza daquilo que se espera. Se você está esperando algo da parte do Senhor, se você orou e fez uma petição a Ele, é porque você está querendo esperar algo dele. Então, tenha certeza. Amém? Envolva fé nisso. Porque fé é certeza daquilo que você está esperando. E a convicção de fatos que não se veem. Amém? Então, em oração, você deve sim se levantar com essa ousadia, com essa convicção, com essa certeza de que você vai ser beneficiado por aquilo. Amém? Mas é mediante a vontade do Senhor. Se você já tem um entendimento da vontade do Senhor, amém, irmãos. Continua firme nas suas orações, nas suas confissões de fé. Amém? Continua firme, se alimentando da palavra. Continue alimentando a sua fé. Amém? Mas e se você não tem entendimento sobre determinadas coisas? Sobre talvez saúde divina? Será que é a vontade de Deus que todo mundo pegue o coronavírus e morra? Eu acho que não. Né? Será que é a vontade de Deus que todo mundo gripe? Eu acho que não. Mas infelizmente, talvez algumas pessoas acreditam dessa maneira. Né? E eu não estou aqui para poder querer julgar, né, um tipo de pensamento desse. Não, não é isso, irmãos. Mas precisamos, irmãos, entender quem Deus é. O que Ele veio provocar, o que Ele veio manifestar em nossas vidas, o que Ele trouxe para nós, qual é o desejo dEle que possamos desfrutar. Amém? É muito importante isso, irmãos, sabe? E eu tenho certeza, e você já leu isso já também, Jesus andou em toda parte, curando os enfermos. Então não é a vontade de Deus que você ande sobre enfermidades. Deus não está querendo jogar enfermidades para poder querer te punir em alguma coisa, não, irmãos. Amém? Se você não tem entendimento de alguma coisa, como eu disse, vá se alimentando da palavra. Amém? Busque na palavra aquilo que realmente para você talvez seja um conflito ainda, que você não tem entendimento. Amém? Tiago, na sua epístola, ele fala algo interessante. Né? Ele fala que aquele que necessita de sabedoria busque a Deus, e Deus vai dar de forma liberal para ele. Amém? O Espírito Santo habita dentro de mim, o Espírito Santo habita dentro de você. Uma das tarefas, né, que eu gosto sempre de dizer assim, um dos ministérios do Espírito Santo é te fazer lembrar daquilo que Jesus tem falado. Né? É nos fazer lembrar, é nos trazer entendimento, né? Nos trazer a consciência e nos revelar a palavra de Deus nos nossos corações, de revelar a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém?
Então, irmãos, aproveite, né, tudo isso que o Senhor já promoveu na sua vida, sabe? Se debruce nessas declarações sobre não viver uma vida ansiosa, né? Pare, medite, leia, sabe? Deixa aquilo ruminar, fica pensando, irmãos. Traga aquilo à sua mente a todo momento, sabe? Eu devo mesmo andar ansioso por causa dessa questão financeira, eu devo mesmo andar ansioso por causa desse descontrole emocional que eu estou vivendo, ou eu devo andar ansioso por causa desse problema no meu relacionamento, ou porque eu estou vendo isso, ou porque eu estou vendo aquilo. Não, irmãos, não, você não precisa. Amém? O que você precisa é entender qual é a vontade de Deus para a sua vida naquilo. E a partir desse seu entendimento você inicia as suas orações, carregada com muita fé. Amém? Carregada com muita gratidão dentro do seu coração. Amém, irmãos? Qual é a vontade do Senhor para as suas necessidades? Quero deixar essa pergunta para você. Qual é a vontade de Deus para as suas necessidades? Medita um pouquinho sobre isso. Amém? Bom, vamos continuar aqui. Tem uma declaração em Tiago, um versículo, Tiago fala também, no capítulo 4, versículo 3, ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Eu não sei você, mas eu também já fui confrontado já com relação a esse versículo. Eu quero te dizer algo. Quando ele fala pedis e não recebeis porque pedis mal, essa palavra mal, ela também quer trazer um significado de pediu da maneira errada. Eu não sei você, mas às vezes a gente pede as coisas que sabemos que Deus vai suprir, né, que Deus vai nos recompensar, que Deus vai promover nas nossas vidas, mas às vezes a gente pede da maneira errada. Não é verdade? Eu não sei você, mas eu já pedi muita coisa que era boa para a minha vida, para os meus pais, mas infelizmente eu pedi da maneira errada. E por eu ter pedido da maneira errada, eu não fui beneficiado naquilo. Sabe, irmãos, precisamos meditar, né, trazer à nossa consciência isso. Né? Qual é a vontade de Deus para isso que eu estou pedindo? Eu estou pedindo da maneira correta? Né? Porque é essa... vamos dizer assim, a correção que Tiago está trazendo. A pessoa está pedindo da maneira errada. Não é que ela está pedindo mal. Né? Não sei talvez qual seria o entendimento seu para esse mal aqui. Mas enfim, né? A gente pode trazer inúmeros pensamentos com relação a isso. Mas sabe, irmãos, entenda isso. Porque pedis da maneira errada, para esbanjardes em vossos prazeres. Sabe, tem uma outra coisa também que me chama muita atenção aqui, é com relação a isso, para esbanjardes nos vossos prazeres. E talvez alguém está pedindo para que a sua empresa seja próspera, para que a sua empresa ela saia dessa estagnação que ela está vivendo, dessa crise que ela está enfiada, né? Às vezes à beira da falência, não é verdade? Ou às vezes outra pessoa está orando para que o seu negócio cresça e prospere cada vez mais. Aí... né, sempre vem um enviado dentro dos nossos pensamentos e fala, mas presta atenção lá naquele versículo lá, ó, porque ele diz assim, esbanjardes em vossos próprios prazeres. Será que o que você está pedindo não é para você poder querer desfrutar somente dos seus próprios prazeres? Sabe, irmãos, eu quero trazer algo para você que o Senhor tem ministrado no meu coração. Né? Para esbanjardes em vossos prazeres. Né? Talvez você está orando por uma promoção. Talvez você está orando para poder ter um carro novo. Talvez você já tenha um carro. Talvez você já tenha um serviço bom. Talvez você está orando para poder receber recursos financeiros. Eu vou ser mais direto ao ponto. Mas deixa eu te falar uma coisa. Quando você entende por que o dinheiro deve chegar na vida do cristão, aí sim você vai ter mais compreensão de que você está pedindo ou não da maneira correta. Se é para você esbanjar nos seus próprios prazeres ou não. Sabe, irmãos, porque às vezes pessoas oram para que Deus prospere a vida delas e elas recebem, né? E o que elas fazem já em seguinte? Deixar de honrar a Deus, deixar de reconhecer quem é que promoveu aquilo na vida dele, né? Às vezes essa pessoa ela passa a não querer ajudar o próximo. Sabe, irmãos, isso aí é contra a palavra. Às vezes as pessoas estão orando por recursos financeiros, né? E elas acreditam aí essa questão
da prosperidade, né? E fala que isso não é algo que vem de Deus, porque a pessoa está orando para poder receber isso, para poder receber aquilo, né? Relacionado a finanças, mas pare e pensa um pouquinho. Se você está orando nesse sentido, eu quero que você confronte os seus pensamentos, eu quero que você confronte o seu conhecimento. Qual que vai ser, vamos dizer assim, o recurso final daquilo? Sabe por que eu te faço essa pergunta? Porque Deus, ele não se preocupou em fazer com que José fosse próspero. Deus não se preocupou. Pelo contrário, Deus colocou José numa posição, irmãos, de autoridade, né? Uma posição que ele só estava só abaixo do rei do Egito. E o que José fez? Ele fez com que aquilo que estava sobre as mãos dele alcançasse todo mundo. Recursos, não é? Provisão financeira, provisão de mantimentos chegasse sobre todo mundo. E ele pôde cuidar bem da família dele. Então, e aí? Será que é a vontade de Deus fazer com que a pessoa prospere? Davi, Abraão, não é verdade? Tantos outros também que foram grandes homens de Deus e que prosperaram. Amém? Tantos ministérios hoje, nos nossos dias atuais, irmãos, que têm prosperado, que têm chegado grandes recursos financeiros. É porque eles são alienados? Não, irmãos. É porque a gente precisa entender nos nossos corações, né, de que aquilo que chega sobre a minha vida é para que eu seja um abençoador. Lembra da promessa que veio sobre Abraão? Se tu uma bênção, eu te abençoarei. E aí, é isso que Deus também diz para você. É o meu desejo que você seja abençoado, é o meu desejo que você desfrute de uma vida boa, é o meu desejo que o seu negócio prospere e possa entregar mais. Mas sabe para quê? Para que você também possa abençoar outras pessoas. Amém? Então, irmãos, a gente realmente precisa ter esse entendimento, né? Porque quando o Senhor ele nos fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, irmãos, é porque às vezes a gente ainda não está tendo entendimento da palavra. Às vezes a gente traz o conhecimento da palavra somente para a questão teórica, não é verdade? Mas no nosso português, né, conhecimento, às vezes ele está mais ligado àquilo que você tem como entendimento teórico de algo, não é verdade? Mas sabemos também que conhecimento é o que? É uma experiência, né? É saber e vivenciar aquilo na sua vida, sabe, irmãos? Então precisamos de fato ter entendimento de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? Pedir segundo a sua palavra. Por quê? Porque é certo que receberemos. É certo, irmãos, é certo. Ter esse entendimento de que realmente vamos receber por aquilo que temos pedido, irmãos, é uma prova de que confiamos no nosso Senhor. É uma prova de que vivemos em fé. Amém? É uma prova de que realmente Deus ele está presente, né? Ele está presente, ele está comigo naquela. Amém? Por quê? Porque não é somente pela minha necessidade que eu vou ser atendido, não, mas é pelo entendimento de que Deus é Deus na minha vida. Amém? Não é porque eu necessito, não é porque eu necessito, não é porque eu preciso, não é porque eu sou um coitadinho. Ou também não é aquele outro lado, porque eu sei que eu sei, eu quero e ponto final. Não, irmãos. Essa nossa vida em fé é isso, irmãos, sabe? Viver uma vida confiando em quem Deus é. Amém? E é certo que receberemos dele. É certo, irmãos. É certo. Esta é a confiança que temos para com ele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade, segundo a sua vontade, ele nos ouve. Quando temos entendimento sobre a vontade de Deus, então é certo que receberemos aquilo da parte dele. E se sabemos que ele nos ouve, ou seja, se temos esse relacionamento com ele, se confiamos nele, se andamos em fé, né, crendo que ele existe, crendo que ele se torna galardoador, então é certo que obteremos o que temos pedido. É certo. Amém? Está sendo abençoado? Palavra maravilhosa, não é verdade? Eu não sei você, irmãos, mas eu também estou sendo grandemente abençoado. Eu estou sendo muito sofrido com essa palavra, é muito bom, irmãos.
Eu não sei se você já teve essa sensação já de que às vezes quando você está ministrando algo para alguém e às vezes você está fazendo aquilo com o desejo de alimentar, de abençoar a pessoa, mas parece que você está sendo mais abençoado ali. É muito bom isso. Amém? Que bom. Sabe, uma outra coisa também que eu quero falar para vocês é que devemos ser específicos e diretos, né, nas nossas petições. É como eu disse para vocês, né? Precisamos pedir, né, conforme a vontade dele, mas também precisamos pedir da maneira correta. Amém? E fazer orações de maneira específica, irmãos, tem muito a ver com isso, né? É interessante e às vezes a gente sempre lê, né, alguma pessoa falando assim, ou escuta alguém falar assim, ou até vê também, né, crianças que quando oram sempre a mesma oração repetidas vezes, né? Pai, eu oro para que o Senhor abençoe esse alimento, eu oro para que o Senhor abençoe meu pai, eu oro para que o Senhor abençoe minha mãe, eu oro para que o Senhor abençoe todos a quem eu amo, né? Eu oro também para que o Senhor abençoe meu cachorrinho, não é verdade? Sabe, irmãos, é muito bom fazer orações assim de uma maneira geral para determinadas coisas, é muito bom sim, né? Mas sabe, irmãos, quando você tem necessidades específicas, você precisa fazer orações específicas, amém? Para que o Senhor possa atender de forma específica as suas necessidades. Amém, irmãos? Como eu disse para você, quando oramos para que o Senhor possa abençoar a nossa família, amém, o Senhor ele vai continuar abençoando. Mas e quando temos o entendimento de quais são as necessidades específicas? O que devemos fazer? Orar de maneira específica. Precisamos ser claros, precisamos ser objetivos. Amém? Por quê? Porque é assim que se aprofunda cada vez mais um relacionamento. Amém? Não é somente mais ali pelo superficial, não. Né? Pelo contato, aquele contato mais distante. Né? Mas por um contato mais próximo. Amém? Já conhecendo, já tendo entendimento. Amém? Por quê? Porque foi isso que Jesus disse. Né? Olha, não anda ansioso por causa disso, não anda ansioso por causa daquilo, não, mas faça com que seja conhecida diante de Deus todas as vossas petições, todas as vossas necessidades. Amém? Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Sabe, a sua vida é muito preciosa. A minha vida é muito preciosa aos olhos do nosso Pai, aos olhos do nosso Deus. Amém? E o Senhor, Ele já fez tudo, irmãos. O que precisamos fazer é nos alinhar, a entrar nesse caminho que o Senhor ele traçou para nós. Amém? Viver uma vida cheia de fé, viver uma vida cheia de alegria, viver uma vida declarando quem é o nosso Deus, viver uma vida expressando realmente quem Deus é. Amém? Essa é a vontade que o Senhor ele realmente tem para que falamos dele para as outras pessoas. Amém? É assim que ele quer se tornar conhecido. Ele não quer se tornar conhecido como sendo aquele que mata em tempos de coronavírus. Ele não quer ser aquele conhecido como o que fecha empresas em tempos de crise. Não, irmão, saiba, o seu Deus quer ser conhecido como sendo aquele que cura, aquele que sara, aquele que liberta, aquele que promove recursos. Amém? Aquele que atende às suas necessidades. É assim que o nosso Senhor quer ser conhecido. Então, proclame Ele dessa maneira. Viva a sua vida em Deus dessa maneira, sabendo quem Ele é. Amém, irmãos? Ore sempre com perseverança. Tá? Eu quero encerrar minha ministração aqui. E Colossenses capítulo 4, versículo 2 diz assim: perseverai na oração, vigiando com ações de graça. É um trecho rápido que eu escolhi, mas Paulo ele fala duas coisas aqui, né, que eu acho muito interessante também. Tiago também fala a respeito de perseverança. Né? Mas eu escolhi esse versículo aqui porque Paulo ele fala: perseverai na oração. Precisamos ser perseverantes. Amém? Perseverar é ser constante, perseverar é colocar força, perseverar é acreditar, perseverar não é abrir mão, amém? Mas é continuar, mesmo que ainda não está aparecendo, mas você está perseverando, amém? Assim deve ser nossas orações, irmãos. Se a sua oração ela ainda não foi respondida, continue perseverando, continue orando, continue buscando em Deus, amém?
Mas olha só uma outra pérola que Paulo traz aqui pra gente. Vigiando com ações de graça. Ou seja, a cada oração que você fizer, irmãos, vigie essas orações com ações de graça. Reconheça quem Deus é na sua vida. Agradeça a Ele. Sabe, mantenha o seu coração grato. Cultive gratidão no seu coração, irmãos. Para com Deus, para com o seu Senhor. Amém? Deus é bom. Mantenha o coração grato. Demonstre essa gratidão por aquele que é o Senhor da sua vida. Demonstre com palavras e com ações. Amém? Então seja perseverante nas suas orações. Continue firme. Como diz no Nordeste, passei um tempo lá e eu acho legal essa expressão, até que o sangue dá na canela. Mas não, continua firme, continua perseverante. Amém? E continue com o coração grato. Continue com o coração grato, irmãos. Eu quero ler novamente 1 João, capítulo 5, com você, um texto que já lemos algumas vezes aqui durante a ministração, mas eu quero finalizar lendo ele com você, para que a gente consiga, vamos dizer assim, deixar isso que recebemos como conhecimento da parte de Deus de uma maneira mais clara. Olha só. E esta é a confiança que temos para com Ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto lhe pedimos, estamos certos que obteremos os pedidos que lhes temos feito. Amém? Quando oramos com essa confiança, sabendo que pedimos de acordo com a sua vontade, estando certos de que Ele nos ouve, é como João encerra o versículo 15. Também estamos certos de que receberemos o que temos perdidos. O que temos pedidos. Amém? Não perdidos, pedidos. Deus é bom, irmão. Sabe, ao final de cada oração sua, rende graças ao Senhor. Cultive, mantenha isso de maneira ardente no seu coração. Sabe? Coloca isso mesmo em prática, irmãos. Mantenha um coração grato. Agradeça ao Senhor. Sabe, se hoje ainda não chegou o seu carro novo que você tanto deseja, continue agradecendo ao Senhor por aquilo que você tem. Amém? Se a sua casa própria ainda não chegou, continue agradecendo ao Senhor, porque você ainda tem algo ainda que está sendo suprido. Amém? Que está suprindo as suas necessidades. Amém, irmãos? É isso. Mantenha sempre um coração grato. Eu acredito que o Senhor, Ele vai ministrar o seu coração e Ele vai fazer com que você tenha entendimento e compreensão e consiga alinhar aquilo que você tanto deseja, aquilo que você tem apresentado a Ele, à vontade dEle. Essa é a vontade dEle. Amém? Que você cresça em graça, em estatura. Amém? Que você se torne um varão perfeito, assim como Jesus foi nessa terra. Jesus, Ele era uma criança. Pensa, Ele nasceu, Ele foi uma criança. Ele exerceu seu ministério na vida adulta. Amém? E é interessante porque Lucas fala que Jesus, Ele crescia em graça e em estatura. Ou seja, Ele crescia na sua vida cotidiana, ao ponto de que Ele se tornou também um profissional, não é verdade? Na carpintaria, mas Ele também crescia em graça. A cada dia mais a palavra ela ia entrando dentro dele, ia afirmando, ia trazendo alicerce, ia solidificando ele. Amém? Ele ia realmente sendo aquele que construiu uma casa na rocha. Por quê? Porque vinham as tempestades e não conseguia derrubar a convicção que Jesus tinha no coração dele. Assim também deve ser na sua vida. Amém, irmãos? Então, busque entendimento na palavra. Amém? Busque entendimento na palavra. Talvez você ainda está orando e ainda não recebeu, é porque talvez algumas coisas ainda precisam ser alinhadas. Então alinhe. Amém? Mantenha um coração sensível. Se permita ser corrigido pelo seu Pai. Se permita ser corrigido pelo seu Deus. Amém? E continue orando, continue declarando, irmãos. Isso não é errado. Amém? Isso não é errado. Isso não é pensamento positivo. Isso é fé em Deus. Fé em Deus não é pensamento positivo. Amém? Fé em Deus é realmente viver e saber quem Ele é. E acreditar que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Amém? Espero que você tenha sido grandemente abençoado. Eu também fui muito abençoado com essa ministração. Tá bom? Quero te convidar a
nos acompanhar ainda pelas redes sociais, né, até que tenhamos a liberação por parte do nosso governo local e também do nosso governo estadual, para que possamos estar nas atividades da nossa igreja, né, no dia a dia. Amém, irmãos? Mas então continue nos seguindo aqui, tá bom? Para que você seja sempre abençoado com uma ótima palavra que vem da parte do Pai. É isso, quero falar para você, seja abençoado na prática dessa palavra. Em nome de Jesus, continue orando, continue declarando. Amém? É certo que vai chegar sobre sua vida, é certo. Amém, irmãos? Então, um forte abraço, fique com Deus, tenha uma semana abençoada, tá bom? Se você é novo aqui no canal, se inscreva, certo? Caso você queira ter um relacionamento conosco também, nos conhecer, conversar um pouco mais, ter os nossos contatos nas redes sociais, pode nos procurar. Estamos com as portas abertas para poder te receber, conversar com você. Amém? Então é isso, um forte abraço, tchau, tchau. Pessoal, voltando aqui, tinha esquecido no final da ministração, mas esse é o livro que eu tinha recomendado para vocês, do autor Rick Renner. O nome do livro é Como Receber Respostas do Céu, o que fazer quando as suas orações ficam sem respostas. Você encontra esse livro no Verbo Shop, é um livro maravilhoso, irmãos, amém? Eu te encorajo, adquira essa literatura, leia ele, medite um pouco mais sobre aquilo que o autor está falando, e eu acredito que grande iluminação, grande revelação chegará à sua vida e você vai poder conseguir colocar isso em prática nas suas orações, amém? Então essa é a nossa dica literária também para essa semana, tá? Se você tem ele, leia ele, tá bom? Se você ainda não tem, entre no www.verboshop.com.br e adquira ele, amém? Por um preço, supimpa. E lá também vai ter muitas outras coisas boas para você poder também colocar dentro do seu carrinho. Um forte abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.